Só para dar uma recordada aí, isso daí vocês lembram que a primeira coisa que eu faço no primeiro dia de aula, que eu dei lá no 6º ano e no 7º, que são aquele conjunto dos números que a gente vai vendo aos poucos, no passar dos anos. Então, conjunto dos números naturais, que são todos os positivos, depois conjunto dos números inteiros, todos positivo e negativo, depois vem os números racionais, positivo, negativo, mais as frações, decimais e dízima periódica. E depois, irracionais que acabamos de ver, que são aquelas raízes não exatas, os números que vão para o infinito sem repetir, o π e assim por diante. Ok? E o último conjuntinho, então, agora, conjunto dos números reais. Quem são os reais? Representado pela letra R, maiúsculo, são todos eles. Então, todo conjunto de números está dentro dos números reais. Tá ok? Então, todos os números pertencem aos reais? Todos os números pertencem ao conjunto dos números reais. Tá? Agora, se você pensar nos conjuntos dos números separadamente, você vai ver que alguns não pertencem. Então, no caso aí, observe que alguns números pertencem a um conjunto e não a outro. Por exemplo, o -5 pertence aos reais. O -5 pertence aos números inteiros. Mas o -5 não pertence aos números naturais. Tá certo? Então, aí dependendo de cada número que você vai ver se ele pertence ou não. Então, lembrando esse ezinho aí, parece um E, esse símbolo significa pertence. E aquele que está cortado não pertence. E aí aparecem alguns subconjuntos dos números reais. Quando eu tenho um real com asterisco em cima, significa que todos os números pertencem, menos quem? O zero. Tá? Números reais e tem eu tenho um positivo embaixo. Eu quero todos os números reais positivos, não quero os negativos. E aí, vice-versa. Se está lá os reais e o negativo do ladinho, são todos os números reais menos os positivos. Ok? Reais, asterisco e positivo. Só os positivos sem o zero. Asterisco negativo, só os negativos e menos o zero. Ok? E aí também está representado aí através de uma reta numérica. Tá? Os números aí. Lembrando do zero, Tudo que tiver à direita fica os positivos e tudo que ficar à esquerda fica os negativos. Tá? Então as operações com os números reais, já vimos que há certas limitações em relação às operações com os números naturais, inteiros e racionais, tá? Então, os números naturais nem sempre é possível subtrair, tá? Porque só estou falando dos positivos, então não dá para você pegar lá 8 menos 12. Menos 12 vai dar menos 4. Só que menos 4 não pertence aos naturais, tá? Raiz quadrada lá de número positivo. Raiz quadrada, todos os positivos têm raiz exata? Não dá. Raiz quadrada, por exemplo, de 5, não é exata. Então, todos os conjuntos têm algumas coisas que podem acontecer dentro desse conjunto. Lá, o conjunto Z, que são os números inteiros, nem sempre é possível obter divisões exatas. Tá? Se você pegar lá, menos 1 dividido por 3, por exemplo, vai dar uma dízima periódica. E uma dízima periódica não pertence aos números inteiros, pertence aos racionais e reais. No de baixo, o conjunto dos números racionais. Nem sempre é possível extrair a raiz quadrada exata de um número racional, certo? Se você pegar lá a raiz quadrada de 1/3, tá? Não vai dar exato. Já pertence também aos números irracionais. E assim por diante. Tá bom?
Porém, no conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, subtração, multiplicação e divisão no conjunto reais. Por quê? Porque sempre o resultado vai dar um número real. Menos quem? Esse, ó, se puder vocês copiarem isso no caderno, essas operações, e grifar isso aí, ó, exceto a divisão por zero. Uma coisa que vocês fazem sempre uma confusão danada, né? Quando você está fazendo uma divisão, o divisor não pode ser zero, tá? 5 dividido por zero não é zero, tá? Ah, não é 5? Não, não é 5, não é zero. Isso aí não existe, tá bom? Então, a única coisa que não pertence a nenhum conjunto é isso. É a divisão pelo número zero, quando o divisor é zero, tá bom? E bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número não negativo, encontramos números reais, tá bom? Também raiz quadrada de número negativo, não existe, ok? Vale lembrar que há restrições em raiz quadrada de número negativo, que é que eu acabei de falar. É igual o exemplo aí, raiz quadrada de menos 4. Não pertence aos reais também. Não existe resposta. Tá bom? Não vai me colocar menos 2, hein? E aí, para treinar essas coisinhas aí, dos números reais, né, as operações, tem esses 7 exercícios aí para vocês fazerem e entregarem na próxima aula. Recordando aí algumas coisas que mudou a partir dessa semana, as aulas vão ser sempre colocadas, as atividades, né, as aulas explicativas vão estar sempre colocadas na quarta-feira para vocês, mas hoje é uma exceção, por causa que quinta não haverá aula, né? Então nós estamos adiantando um pouquinho, mas a partir da semana que vem, toda quarta-feira, será colocada as atividades dos 8º anos, todas as matérias. Então se os pais vierem buscar as atividades para tirar xerox aqui na escola ou lá na prefeitura, tem que vir na quarta-feira, tá bom? Então só na quarta-feira. Vem na quarta, já está todas as atividades, pega numa vez só. Mais fácil pegar depois do almoço, porque aí pelo menos o pessoal, todos os professores de manhã já colocam essas atividades no período da manhã e depois à tarde pode ser retirado na escola ou lá na prefeitura, tá bom? Outro recadinho, a partir de, só para não, entre hoje ou amanhã, e mais tardar semana que vem, tal, será distribuído os livros didáticos para vocês. Isso vai facilitar muito, tá bom? Então os livros de matemática, português, história, geografia, inglês, de ciência, né, vão estar disponíveis aqui na escola. Então o pai, o responsável, tem que vir na escola para retirar esses livros, tá bom? A partir daí, eu acho que a partir de amanhã, porque hoje está dos 6º e 7º, e amanhã, acho que dos 8º, vai já estar separadinho aqui para vocês, tá bom? Um bom final de semana, um bom feriado, descansem, coloquem em ordem, aproveita esses 2 dias, 4 dias, para colocar em ordem as atividades aí, tá bom? Para ser entregue na semana que vem, na quarta-feira. Lembrando, então, vai ser colocar as atividades na quarta-feira e depois, na outra quarta, vocês têm que ser entregue aqui na escola, tá bom? Um abraço a todos.